2019 me ensinou muita coisa. Apesar de ter sido o pior ano da minha vida como um torcedor, eu consegui entender e perceber várias coisas essas que vêm acontecendo ultimamente com o Cruzeiro, e isso tem me preocupado muito. Eu vou te explicar o que é e por que eu acho que está acontecendo. Primeiramente, eu quero pedir você que está chegando, que acompanhe o meu canal, que ainda não é inscrito, para se inscrever, para deixar o seu like e comentar aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo aí no Cruzeiro. O Dudu ontem disse na entrevista que não está faltando vontade dos jogadores. Bom, talvez a parte do Dudu não esteja faltando essa vontade, porque eu percebo que é um dos jogadores que mais tenta as jogadas. Nem sempre com sucesso, né, Dudu? Vamos ser sinceros. Muitos dribles e passes que estão dando errado, mas pelo menos eu vejo vontade e entrega do Dudu. E talvez esse posicionamento dele, do qual ele fala que não faltou vontade, tenha sido mais da parte dele. Porque se você for olhar a postura de cada jogador do Cruzeiro e for analisar, e os nomes são sempre os mesmos, a gente vai falar aqui sobre Marlon, Romero, que caiu muito, a defesa do Cruzeiro sempre muito exposta, o Matheus Henrique machucou, o meio campo do Cruzeiro não funciona, não existe, o Matheus Pereira entrega muito pouco, e por aí vai, o Gabigol tem que entregar mais, e por aí vai. São muitos poréns sobre cada jogador, e o que eu vejo é que está faltando sim entrega, algo a mais. E aí, uma coisa de 2019 que me pega muito, principalmente com esse elenco de agora, é porque naquela época a gente não tinha tecnicamente jogadores ruins, igual eu não acho que temos agora. Talvez a montagem do elenco, como disse o Leonardo Jardim, falta de estatura, falta de peça para uma ou outra posição. Ok, talvez isso esteja faltando, mas qualidade de cada jogador individualmente, eles têm, mas eles não entregam. E uma coisa que eu aprendi em 2019 é que é muito pior, mas muito pior, você ter jogadores de qualidade, mas que não se entregam, do que ter jogadores com menos qualidade, mas que se superam. E a gente nós só conseguimos subir, só conseguimos o acesso, porque aquele grupo que não era individualmente cada peça um primor de técnica, mas eles se superavam e conseguiram entregar um Cruzeiro na primeira divisão e campeão da Série B. Um time que não conseguia ficar entre os 4, acabou conseguindo ficar com um time teoricamente não muito bom. Por quê? A vontade e a entrega. E uma fala até do Cristiano Ronaldo, que ele fala isso às vezes, que a vontade sempre vai superar a técnica. Porque se você não tem técnica e não tem vontade, você não consegue entregar aquilo que você precisa. Parece simples, óbvio, mas a gente que é torcedor, analistas de futebol, jornalistas, quase todo mundo tem dificuldade de querer aceitar que essa é a realidade. A gente não quer, a gente fala, poxa, entre o Gabigol e o Caio Jorge, talvez seja melhor o Caio Jorge. Que isso? O Gabigol é artilheiro da Libertadores, ele é tecnicamente muito melhor, mas quem se entrega mais? Quem se doa mais para o time? Aí está a resposta. Quem se entrega mais sempre vai superar aquele que se entrega menos. Ele pode até ter mais vontade, mais capacidade técnica, mas a vontade de quem se entrega mais sempre vai superar. E em 2019, a gente tinha vários jogadores com muita qualidade que, para o Brasil todo, naquele ano, para todo mundo, para todos os jornais, para todos os torcedores, o Cruzeiro tinha um
dos times que era postulante ao título. O Cruzeiro era candidato ao título. Quando começou o Brasileiro, todo mundo falava isso. Esse ano, o Cruzeiro era o super time, era o super Cruzeiro, o super time do Cruzeiro. Por quê? Porque tecnicamente você olha, tem jogadores de nome, conhecidos, mas que não estão entregando e não estão tendo a vontade de se superar, de ir além. E eu percebi isso ontem, no jogo do Muxuque. Os jogadores do Muxuque, eles se superaram. Eles, mesmo tendo menos qualidade técnica, venceram os jogadores do Cruzeiro, porque a vontade vai superar a técnica. Quando os jogadores que têm técnica não têm vontade, esses que têm mais vontade vai superar. E aconteceu isso, ficou claro. Foi o que aconteceu no jogo de ontem. E, infelizmente, esse tipo de postura dos jogadores do Cruzeiro me lembra muito 2019. Me lembra de verdade. Porque sempre tem uma desculpa. Ah, mas é o treinador, 2019 nós trocamos de... Saiu o Mano Menezes, que era o problema, no caso, por uma vaia da torcida. A torcida vaiou muito o Mano Menezes, pensando que fosse o problema o Mano Menezes. Aí sai Mano Menezes, aí vem outro treinador e vem outro, aí pensa que não, a gente respinga no Rogério Ceni. O Rogério Ceni, que me lembra muito o Leonardo Jardim na questão de identificar os problemas, igual o Leonardo Jardim está identificando e está mostrando para o torcedor agora. Ó, isso aqui, não tem como eu fazer mágica. O Leonardo Jardim disse na coletiva, olha, eu consigo posicionar os jogadores e passar a ideia de jogo, mas quando eles erram individualmente, quando eles não ganham os duelos, eu não consigo, só se ele entrar em campo. Isso não tem como ele resolver esse problema. A estatura do Cruzeiro também não tem como ele resolver. E aí, um elenco que foi montado pelo senhor Alexandre Matos, com todo o respaldo do Pedrinho, né, Pedrinho? Com todo o respaldo, e o Pedrinho, já fazendo a analogia da demissão do Diniz, que não aconteceu no momento que deveria. O Pedrinho tá fazendo a mesma coisa com o Alexandre, ele tá sendo humano, tá sendo amigo, e o Cruzeiro tá indo por água abaixo a temporada. Mas esses jogadores, a postura deles, a falta de comprometimento desses jogadores do Cruzeiro hoje, me lembra muito, infelizmente, 2019. Me lembra muito, não o momento, não a questão de salários atrasados, não é a questão que o Cruzeiro perdeu algumas peças, não foi isso que aconteceu. Naquela época foi que o Cruzeiro tinha perdido a Arrascaeta e outros jogadores, mas nesse momento a postura, a vontade e a entrega me lembra muito a de 2019, principalmente a falta de comprometimento. Jogadores que, se perder, tanto faz. Para eles não importa. O que importa é isso aqui: mercenários. Jogadores mercenários. Eles só estão aqui pelo dinheiro. Não estou generalizando, não são todos, mas em sua maioria. E isso é muito perigoso. O Cruzeiro caiu uma cilada. O Alexandre Matos e o Pedrinho. O Alexandre não, porque o Alexandre já está acostumado a fazer futebol desse jeito. Mas o Pedrinho e o Cruzeiro caiu em uma cilada. E o pior, o Pedrinho não quer enxergar isso. Porque se ele tivesse querendo enxergar, ele já teria mandado o Alexandre Matos embora. E alguns jogadores também. Os jogadores é um pouco mais difícil de você pegar e mandar embora. Mas pelo menos coloca para treinar separado e dá oportunidade para os meninos da base fazer o quê? Não estou falando que a salvação, mas parece que é a única saída. Porque talvez pelo menos vontade
eles vão ter de entregar um futebol para que o Cruzeiro vença. Vontade, entrega, coisa que eu não vejo. O Dudu falou que não tá faltando. Para mim tá faltando sim. E o comprometimento é pior ainda, porque eles não ligam se eles vão perder ou se eles vão ganhar. Para eles tanto faz. Para os jogadores do Cruzeiro hoje, se eles vão perder, se eles vão ganhar, se o Cruzeiro vai tomar goleada, se é pro Muschuque, se vai ser vexame, eles não estão nem aí. Amanhã é outro dia, e o salário vai estar na conta, e o problema é do torcedor. E aí, sempre a imprensa, torcedores e outras pessoas sempre vão pegar, não, a culpa é da fala do Pedrinho, a culpa é do treinador tal, a culpa é da organizada que foi conversar, a culpa... e nunca são dos jogadores. Eu já vivi esse filme. E quando nós assustamos e percebemos que a culpa e a responsabilidade era totalmente dos jogadores, a gente já estava, ó... Espero que não aconteça isso esse ano. Dá tempo demais de corrigir a rota. Nós vamos para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dá tempo, mas dá tempo demais. Tem tempo de sobra. Aliás, nós temos pontuação no campeonato. Então, Pedrinho, por favor, não deixa acontecer com o Cruzeiro o que aconteceu em 2019, Pedrinho. Porque vai ser muito desaforo acontecer isso com salários em dia, com o Cruzeiro pagando tudo em dia. 2019, as coisas era uma bagunça, o Cruzeiro não pagava nada. Esse ano não. Esses jogadores não têm desculpa. Não é a fala do senhor, não é a fala do Alexandre Matos, não é a fala do treinador, não é a fala da organizada, não é a fala do torcedor. É a falta de caráter e de comprometimento. Eu espero que isso mude. Bom, é isso que eu penso, tá? E nós vamos tentar buscar uma direção aí para mudar isso, né? Como? Eu não sei. Se você tiver uma solução, comenta aqui embaixo. Se você concorda ou discorda com o que eu falei, também pode comentar aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer no futuro do Cruzeiro, mas eu tenho muito medo depois do que eu vi ontem, tá? Depois da postura que eu vi dos jogadores do Cruzeiro contra o Muschuque e Runa, eu fiquei com medo. Ser sincero para vocês, faz muito tempo que eu não tenho esse medo. Nem da época que a gente estava com o Ronaldo, que a gente passou bem perto de cair, eu não tive esse medo. Agora, eu tô com medo, cara. Tô com medo de verdade, tá? É isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.